Olá, boa tarde. O programa Resenha segue com as entrevistas dos candidatos ao Senado de todos os partidos, as coligações que disputarão as eleições do Maranhão, independente da representatividade das legendas no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes dos partidos, e terão 26 minutos de programa Resenha. E também estaremos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. Nosso quinto entrevistado é o candidato pelo PDT, a uma das duas vagas ao Senado, o Everton Rocha. Ele tem 38 anos, nasceu em Imperatriz e é administrador de empresa. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Etevaldo. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Resenha e hoje, em especial, os ouvintes da Rádio Difusora e de todos os ouvintes da Rádio Difusora que estão nos acompanhando. Candidato, temos oficialmente 7 dias de campanha e há candidatos no Senado que têm como mote de campanha, nessa fase inicial, que são ficha limpa. A sua candidatura é a candidatura de um candidato ficha suja? Etevaldo, eu tenho já visto e eu fico muito admirado porque ficha limpa, ela não pode ser qualidade de nenhum político, ela é obrigação do político. Eu sou ficha limpa, fiz o registro da minha candidatura, já passou o prazo de impugnação, ninguém e nem o Ministério Público Eleitoral apresentou nenhum tipo de questionamento quanto a ela. E hoje eu fiz questão de puxar novamente um nada consta do Supremo Tribunal Federal, a menos de meia hora, que eu já vou colocar aqui na minha rede social, para que os nossos telespectadores e ouvintes tenham acesso a esse nada consta e deixando bem claro lá, nada consta. Então, portanto, eu não só sou vida limpa, como eu não preciso, e ficha limpa, como eu não preciso ficar falando, porque isso é obrigação minha, não precisa ser minha bandeira. A minha bandeira, que eu vou levar para a campanha, é a do trabalhador, é a bandeira da prestação de contas do meu mandato como deputado federal. Eu estou há 5 anos como deputado e o deputado Everton, apesar da pouca idade, eu já venho acumulando uma experiência no parlamento justamente nessa minha defesa muito intransigente do nosso trabalhador brasileiro e na defesa dos ideais do nosso partido PDT, que é a educação. Deputado, isso talvez não tenha a ver com o fato de o senhor disputar uma vaga ao Senado, que é uma vaga que, corriqueiramente, ela é, digamos, reservada, entre aspas, a ex-governadores, a nomes de famílias tradicionais do Maranhão. E, de repente, depois de um mandato e meio de deputado, o senhor resolve disputar uma vaga ao Senado. Como eu disse há pouco, né? Ela tem uma reserva, digamos assim, dos políticos tradicionais do Estado. Talvez resida aí essa dificuldade de entendimento da sua candidatura e a ideia do ficha suja? Olha, nós temos hoje uma compreensão clara de que essa reserva e esse domínio do espaço que havia para os ocupantes do Senado Federal sempre se deu justamente para os que estavam ali ocupando um espaço de poder, sempre decidido de cima para baixo essas escolhas, ou do Palácio dos Leões ou diretamente de Brasília. E nós estamos fazendo agora diferente, Etevaldo. Eu tenho rodado o Maranhão, conversado com as pessoas, com as lideranças, conseguimos agrupar um número enorme, grande de partidos, a sociedade civil organizada. Hoje, dos candidatos que aí estão, o que tem mais entidades civis, o que tem mais sindicatos, o que tem mais representações da sociedade civil, desde os representantes dos conselhos tutelares até os representantes dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, é o deputado Everton, que é apoiado para ser o futuro senador do Maranhão. Eu estou agrupando hoje, Etevaldo, as famílias mais poderosas do Maranhão, que é justamente a nossa trabalhadora, é o nosso trabalhador, é a quebradeira de coco, é o conselheiro tutelar, é a mãe do João lá da Vila Luizão, é a mãe do Igor lá da Alemanha, que viu lá a quadra que a gente conseguiu como deputado federal fazer e cobri-la já com emenda minha de parlamentar, assim como lá em Presidente Dutra, as famílias todas que estão sendo ajudadas e dezenas outras de cidades do Maranhão estão sendo ajudadas justamente com a força do nosso mandato como deputado. Eu hoje sou o líder da oposição ao governo Temer em Brasília. E aí eu te digo, essa questão da experiência, ela é muito relativizada, porque, primeiro, eu não quero me orgulhar dos que dizem ter experiência, porque hoje o Brasil está aí, 13 milhões de desempregados, nós temos aí quase 60 milhões de pessoas com seu nome escrito no SPC e Serasa, a gente tem aí uma política
é feroz, dura contra o menor. O governo que está aí, que é um governo que eu não participei dessa bagunça que está lá, que foi o golpe que deram na presidente Dilma, eles simplesmente, os que colocaram ela lá, estão vendo hoje a vida do trabalhador, a vida do brasileiro ficando de mal a pior, não só com números, mas na vida real. Gasolina mais cara, o gás de cozinha mais caro. Você pega a energia elétrica, Itevaldo. A energia elétrica, ela hoje é uma das mais caras do Brasil, é justamente aqui a do Maranhão. E aí a gente tem vários tipos de outros serviços que simplesmente só vem ficando pesado para o nosso trabalhador. Eles ficaram com a conta para ajudar a enfrentar essa crise. Aí o governo Temer veio e propôs uma reforma trabalhista dizendo que iria ajudar a gerar mais emprego para o Brasil. Mentiroso, e aí caíram no conto do vigário, porque justamente os grandes queriam essa reforma que aí está. Uma reforma que justamente tirou a bola do meio do campo e trouxe para o lado daqui, para o lado do mais forte. Esses mais fortes, eu te digo, eu já estou acostumado a sentar com eles na mesa. Eu, como líder lá da bancada da oposição ao governo Temer, e 2 vezes líder do PDT, eu sentei várias vezes com eles na mesa para a gente fazer o diálogo entre base de oposição e governo, reuniões mediadas pelo presidente Rodrigo Maia. Já tive a oportunidade de sentar na mesa com os 5 homens mais ricos ou representantes dos mais ricos do Brasil. Gente aí que representa, por exemplo, um Bradesco que tem um lucro abusivo de 4 bilhões de reais em 4 meses dentro do ano 2018, no momento difícil que a gente está vivendo. É isso mesmo, você que está aí em casa, que mal conseguiu botar comida dentro de casa. Esse pessoal que eu estou falando são os que sentam com os que se acham que têm experiência e que nunca defenderam o seu interesse. Então eu, que sou jovem, tive a coragem de olhar na cara deles e dizer que eles são usurpadores do suor, do sangue do nosso trabalhador, porque eles ganham muito, eles são muito ferozes, eles são insaciáveis. E aí, Itevaldo, o Senado precisa agora, não é só do sangue novo do Everton, precisa de alguém que tenha a coragem de dizer, peraí, nós temos que retabular, nós temos que realinhar, nós temos que recolocar esse debate na mesa, mas um debate justo, que vá discutir de verdade as políticas públicas para o país. E não é qualquer política pública, eu estou falando a política pública concreta. É essa que talvez os experientes que nasceram nos berços de ouro não saibam. O que é pegar um transporte sem qualidade, o que é chegar em casa com dinheiro no bolso para botar o alimento para sua família, o que é de verdade passar necessidade. Esse pessoal não sabe. Eu sou filho de uma professora, eu sou filho de um técnico agrícola que se formou aos 70 anos de idade. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a gente no final do mês ter que escolher qual é a conta prioritária para pagar e qual é a prioridade do outro mês. Então é para esses que eu vou representar, é para esses que eu quero trabalhar e é para esses que eu serei senador da República. Candidato, o senhor acaba, um trecho de sua fala, o senhor diz que a força do mandato, né, e que sua candidatura está assentada nas famílias mais pobres e trabalhadores do Maranhão. Mas a pesquisa Ibope, divulgada ontem numa TV local, ela coloca a situação como 5º colocado na pesquisa. O que não combina aí? Primeiro que o Ibope não combina com o Maranhão. O Ibope é uma vergonha nacional. Eu tenho falas para todo o Brasil, inclusive na eleição de prefeito passada, como deputado federal, e eu vou já colocar esse vídeo para vocês também terem a oportunidade de assistir, aonde eles foram no primeiro turno e colocaram em 2002 com o Edivaldo Holanda, que o Castelo se reelegeu logo no primeiro turno. Perderam e o Edivaldo se reelegeu. Em 2016 a mesma coisa. Eles fizeram com Flávio Dino na eleição passada para governador. Deram um número de 40 e pouco e na hora o Flávio se elegeu com 62. Então o Ibope, Itevaldo, ele tem uma margem de erro de mais ou menos de 20%, né? Para todo o Maranhão é sempre esse 20% que ele erra para mais ou para menos. E, sinceramente, eu prefiro não ficar mais falando deles, porque como eu já bati muito, eles para nós é uma grande piada. O que eu tenho para te dizer é que para nós, hoje, concretamente, ao meu amigo, aos que estão me conhecendo, aos nossos militantes, bravos militantes dos 15 partidos que estão nos ajudando em todo o Maranhão, vamos arregaçar a manga. Vocês já ouviram aquela velha frasezinha, treino é treino, jogo é jogo. A campanha começou agora. Agora nós vamos para a rua conhecer as pessoas, levar a nossa proposta, dizer que o 123 é o melhor para o Maranhão. O 123 vai ajudar a representar você, o trabalhador, você que com certeza quer dar aquela voz de libertação e aquela voz de dizer, agora sim nós estamos mandando um senador da República lá para Brasília para representar de verdade o nosso Estado. Candidato, o senhor tem 6 anos de Câmara Federal, 2 anos no primeiro mandato e depois o mandato já é efetivo agora do seu.
o que de importante, efetivamente importante, o senhor fez ou trouxe para o Maranhão? 3 frentes concretas do meu mandato eu posso aqui resumir de forma rápida. A primeira, frente política. Eu ajudei e ajudo no debate diretamente do nosso mandato, liderando as bancadas, formando opinião. Não é à toa que o DIAP, o Departamento Intersindical da Câmara, de funcionários, de assessoria parlamentar, que avalia, né, eles são de alto nível e avaliam todo o desempenho dos congressistas, porque eles colocam a Câmara e o Senado junto, soma todos os 500 e poucos deputados com os 80 e poucos senadores. Então, eles tiram aquela famosa lista dos 100 cabeças todo ano. Eu, durante 3 anos consecutivos, eu estou como um dos 100 cabeças do Congresso Nacional, justamente por essa articulação e por essa força que nós estamos tendo para dialogar, não só com a oposição ao governo Temer, mas também com os líderes da base do governo, para a gente conseguir mediar e para a gente conseguir avançar em várias ações. A outra frente que eu tenho utilizado é a mão dada, amiga, junto com o governador Flávio Dino. Nós estamos aqui de mãos dadas, unidos, lutando para enfrentar vários desafios, chegar onde não se chegava, olhar os invisíveis. Exemplo, escola digna. O nosso mandato da bancada federal tem ajudado e muito o governador Flávio Dino, não só com emendas, mas com articulação lá em Brasília para abrir portas e para fortalecer as políticas que ele tem aqui no nosso estado. E a terceira são com as emendas parlamentares. O deputado Everton, ele tem concretamente emendas por quase todo o Maranhão. São muitos, centenas de municípios que já receberam algum tipo de apoio. Só para você ter uma ideia, esse ano eu destinei 100% das minhas emendas parlamentares para ajudar na saúde do Maranhão. A nossa saúde, ela todo tempo precisa de dinheiro porque ela é cara para se manter. E eu mandei 100% com dinheiro na conta dos municípios para ajudar a enfrentar o problema da saúde. Eu tenho várias outras ações, exemplo, os conselhos tutelares. 30 municípios já receberam 30 carros, cada carro desse vai acompanhar de 5 computadores, da impressora e de toda uma estrutura para ajudar o nosso conselheiro a tutelar, a trabalhar de verdade para proteger o direito da nossa criança e adolescente. Tem muita gente que faz discurso, o meu é prática. Esses kits estão lá, dentro da comunidade pobre, dentro do município pobre, ajudando a proteger essa criança e esse adolescente. A outra frente é da agricultura. Eu destinei 65 tratores com kits agrícolas, com a grade de arar, com a carrocinha, com tudo, para municípios maranhenses entregues. Não é nada, não é palavras soltas, são coisas entregues. A chave já está lá, na mão do Sindicato do Trabalhador Rural, na mão dos nossos prefeitos, para ajudar justamente na agricultura familiar. Candidato, o programa Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco de entrevista com Everton Rocha, candidato do PDT ao Senado. Até já. De volta ao vivo com Resenha, que é a TV Difusora, na Difusora FM, 94.3, aqui no estúdio, candidato ao Senado pelo PDT, deputado Everton Rocha. Deputado, por ordem de sorteio, feito ainda há pouco pela sua assessoria, vamos assistir a primeira pergunta do Carlos Marques. Se o investimento que eles procuram correr atrás para investir na segurança, se vai ser investido realmente em segurança, se o fato de conseguir verbas públicas é realmente para segurança ou para fins próprios. Candidato? Carlos, a segurança hoje é a grande pauta nossa, que a gente precisa estar de mãos dadas com o governador Flávio Dino para ajudá-lo a enfrentá-la. Você tem uma ideia, quando ele assumiu o governo do Maranhão, os coletes dos nossos policiais ainda eram vencidos, eram coletes que não estavam aptos para o uso. O armamento também, as munições estavam aí já vencidas também. O governador renovou toda a frota dele de viaturas, trocou todo o tipo de estrutura, criou as condições para que eles pudessem trabalhar, ampliou o serviço do Centro Tático Aéreo. Para você ter uma ideia, hoje temos uma base em Presidente Dutra e outra lá em Imperatriz, e com isso diminuiu bruscamente o número de assaltos a bancos no Maranhão, e com isso tudo com o apoio da nossa bancada federal. Nós sempre estamos, através das articulações e das emendas de bancada, ajudando o governo do estado a enfrentar essas situações. Eu sou o autor de um projeto que está tramitando na Câmara Federal, que trata justamente sobre o incentivo
as regiões que nós temos unidades prisionais, para que vá mais recursos do Fundo, né, de Segurança Pública para ajudar esses municípios. Você tem ideia aí, por exemplo, Pedreiras, Timon, Imperatriz, nós temos várias unidades espalhadas pelo Maranhão e que esses municípios não têm nenhum tipo de incentivo do poder público justamente para ajudar a diminuir o impacto que é ter uma unidade prisional dessa perto da residência ali do apenado ou do preso que está ali cumprindo a sua pena. Então a gente tem sim essa atenção e hoje, para você ter uma ideia, o autor da lei que aprovou a anistia dos deputados dos policiais militares que foram que participaram daquela greve na época do governo da Rosiana Sarney, foi o deputado Everton, né? Então, a anistia dos policiais militares do Maranhão foi um projeto de lei meu que nós demos entrada e conseguimos aprovar na época para poder justamente não penalizar os nossos policiais que estavam ali apenas buscando seus direitos e melhores condições para poder trabalhar. Candidato, vamos à segunda pergunta, feita por Luiz Augusto Nascimento. O que eles podem fazer para combater o feminicídio que está cada vez mais constante no nosso país? Candidato, feminicídio. É uma pauta muito dura. Nós temos hoje na Câmara um projeto de autoria do deputado Everton, onde a gente torna crime hediondo a prática do feminicídio, né? A gente não pode admitir que um país como o nosso ainda se tenha mulheres morrendo a cada X minutos justamente por conta da intolerância e por conta da covardia que os homens têm diante das mulheres. Então nós temos hoje essa bandeira principal nossa, que é não só agravar a pena, né, desse bandido, desse marginal, porque quem tira a vida de uma mulher, ou quem agride ela, não pode ser visto como de outra maneira, como também a gente tem levado esse debate junto à nossa bancada feminina. Eu tenho hoje a deputada Flávia Moraes, dentro da bancada do PDT, que faz esse trabalho, não só de ação, né, de combate, mas também de prevenção. E a gente tem incentivado muito esse trabalho educativo e preventivo para que as mulheres denunciem, para que as mulheres possam colocar o que está acontecendo e com isso a gente incentive, por exemplo, a criação de varas especializadas e unidades próprias para o tratamento à nossa mulher, como é o caso da Delegacia da Mulher. Candidato, vamos agora à terceira pergunta do telespectador, a pergunta da Ueline Flávia. Eu quero saber se eles são contra ou a favor do aborto e o que eles acham desse movimento. Flávia, o aborto eu particularmente sou contra, mas eu quero te dizer que esse assunto no Congresso Nacional não pode ser tratado como um assunto exclusivo, individual de cada parlamentar. Até porque nós temos que ter aqui duas questões. Primeiro, a saúde pública das nossas mulheres, principalmente aqui do Nordeste, dos lugares mais pobres. Essas não têm acesso não só à política de prevenção, como também a qualquer tipo de amparo que o Estado ou que a sua família possa dar. Então, elas estão totalmente vulneráveis. Nós sabemos que pessoas com condições, elas acabam tendo condição de fazer em clínica particular, ninguém sabe, e aí passa o dia seguinte e a vida continua. Então a gente precisa ter muita transparência e muita tranquilidade em debater um tema profundo com o povo, que a sua excelência, o povo é que tem que decidir. As mulheres, elas precisam protagonizar esse debate e o Congresso Nacional não pode se permitir de achar que ele vai dizer o que a mulher vai fazer com o seu corpo ou não. Isso é uma decisão que deve ser vindo de um referendo, de um plebiscito, de um debate amplo, popular, para que a gente possa fazer, assim como foi feito do desarmamento, assim como é feito com qualquer outro tema que envolva diretamente as pessoas. Candidato, caso chegue ao Senado, tem dois debates aí que estão postos, passados pela Câmara, estão na Câmara, mas são muito caros para o trabalhador brasileiro. A primeira é a revogação da reforma trabalhista, um dado que pode se discutir no que vem no Senado. O mais imediato, talvez no segundo semestre pós-eleição, é a reforma da Previdência. O senhor é líder do PDT, foi do PDT na Câmara Federal. Qual a sua posição sobre a reforma trabalhista e qual a sua posição sobre a reforma previdenciária? As minhas posições são muito claras. A reforma trabalhista foi um golpe no trabalhador, foi um golpe contra todos os trabalhadores brasileiros. Nem a ditadura teve a coragem de fazer o que esse governo do Michel Temer fez. Eles rasgaram a CLT.
prometendo novos empregos para o brasileiro. E é mentira. A prova diz que eles precarizaram hoje o serviço, o trabalho, precarizaram as condições de trabalho desses colaboradores que se colocavam à disposição de exercer alguma tarefa dentro da empresa. Hoje, a reforma da Previdência, infelizmente, está lá pronta para ser golpeada. Eles vão golpear o brasileiro, o nosso povo brasileiro. Passadas as eleições, pode esperar. O Temer vai colocar na pauta e não sai de lá antes de votar ela. Hoje ela só está suspensa porque o Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção militar. Repara bem. O Estado do Rio de Janeiro, aquele estado que você está acostumado a ligar a televisão e olhar lá turistas de todo mundo, aquele negócio tudo bonito, que sempre foi a referência, o Estado rico, lá está quebrado, debaixo de intervenção militar. E aí, com essa intervenção militar que o presidente Temer fez, suspendeu as tramitações das chamadas PECs, dos projetos que alteram a Constituição Federal. Então, com isso, se impediu que a PEC da Previdência andasse. Agora, depois da eleição, o presidente Temer vai revogar essa intervenção militar, as PECs vão voltar a andar e ele vai tentar, de todas as formas, aprovar essa reforma da Previdência. Deputado Everton, não a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência e não a qualquer tipo de mudança que esse governo do Michel Temer fizer. Porque o governo do Michel Temer é um governo ilegítimo. Ele nasceu debaixo de um golpe, tá? Ele nasceu debaixo de uma conspiração horrível, terrível, contra um povo brasileiro, não foi só contra a Dilma. Eu aqui tive a oportunidade da entrevista e falar, a Dilma foi, se o governo está ruim, você tira ele através do voto. Todo governo ruim você tem a chance de tirar através do voto. Agora, através do golpe, jamais. E aqui no Maranhão a gente já vive muito isso, já conhece de bem. Eu participei de um governo que foi golpeado, que foi o do Jackson Lago. O Jackson era governador com menos de 2 anos, com 2 anos ele foi golpeado e arrancaram ele do governo do estado. Né? Esse mesmo partido que arrancou o Jackson é o partido que agora arrancou a Dilma. É o partido que acha que só entre 4 paredes eles resolvem o problema do Brasil. E esses que se acham experientes. Eu realmente não quero ter o título de experiência que eles têm e muito menos o título de golpista que eles têm. O meu título é o do deputado que lutou contra a reforma da Previdência do Temer, da reforma trabalhista do Temer, é que denunciou os abusos daquele governo, aquelas 2 denúncias que tiveram contra ele para que ele pudesse ser processado. Eu votei lá não aquele relatório, todo mundo tem que estar à luz da justiça, e inclusive o Temer, e é assim que a gente tem se posicionado, Itevaldo. Mas o seu partido nacionalmente negociou com setores de apoio ao governo Temer e apoio ao seu presidente da República. Ou não negociou? Com o Michel Temer? Não, seu partido, o PDT, negociou com setores hoje que apoiam São Base do Temer a presidente da República, do Ciro Gomes. Não, o meu partido, ele tem um candidato que é o presidente Ciro Gomes. Mas negociou com essa base. Aliás, não é a palavra negociar, ele dialoga, assim como eu, como líder da oposição, dialogo com todos os outros partidos. E a política, ela te impõe isso, e isso é importante. A conversa aberta, transparente, de dizer, olha, eu tenho um projeto para o Brasil, quem topa vir? Eles não vieram porque não toparam o projeto que o Ciro ofereceu, mas ele vai oferecer diretamente à sua excelência, o povo. Eu tenho aqui, por exemplo, o apoio de vários partidos. O palanque do Ciro Gomes, do meu partido, o PDT, me declarou, me anunciou como seu candidato. O palanque aqui do presidente Lula, hoje eu estou recebendo, junto com Flávio Dino, às 18 horas na Praça Nauro Machado, no centro, o Haddad, que é o vice-presidente da chapa do Lula, para fazer aqui um debate e fazer um ato político. Aqui o PT, o Lula me apoia. Aliás, eu sou o único candidato apoiado pelo presidente Lula e pelo PT aqui no Maranhão. Isso tem que se deixar muito claro. Por quê? Porque foi a atuação do deputado Everton. Eles sabem hoje, como líder deles lá na Câmara, como que eu fui correto com as pautas progressistas desse país. E é assim que eu vou fazer lá no Senado. Candidato, você tem agora 2 minutos para fazer suas considerações finais. Olha, eu queria aqui a todos os amigos que me deram aqui a honra de entrar agora na sua casa e também no seu rádio, de lhe dizer, de pedir a oportunidade para que você me dê o voto para ser senador da República. O meu número é um número muito fácil, é 1, 2, 3. Eu quero te pedir essa chance, primeiro porque eu acredito que a gente pode dar a nossa contribuição e fazer diferente.
Eu, quando era bem pequeno, ouvia no movimento estudantil de que esse espaço, a política, só podia ser para quem era os grandes ou para quem tinha filhos, parentes empresários ou da grande política do Estado. Eu nunca me concordei com isso. Eu saí lá de Imperatriz, nasci em Imperatriz, vim cedo para São Luís estudar com a minha família, fui criado ali no bairro do São Cristóvão, na rua São Luís, e lá eu tive grandes e tenho grandes relações e amizades. E eles todos sabem que o Everton sempre foi um jovem inquieto, um jovem sempre sonhador. Eu nunca parei, eu nunca desisti. Me tornei deputado federal sem precisar me vender. Me tornei deputado federal sem precisar me render. Me tornei deputado federal tendo um partido só na minha vida, que é o PDT. O partido do Jackson Lago, o partido do Brizola, o partido da defesa do trabalhador, o partido da verdadeira resistência, que sempre, nunca faltou ao povo brasileiro nos momentos que ele mais precisou. O mesmo partido que aqui agora coloca o seu nome à disposição para trazer para esse momento novo uma eleição limpa, uma eleição onde nós estamos colocando um projeto. Qual é esse projeto? O Maranhão tem 3 senadores. O governador Flávio Dino está fazendo um governo muito forte. Compare com os outros estados. É um governo que tem trabalhado para as pessoas e ele não tem apoio do Senado Federal. Agora ele terá o apoio do senador Everton, que está à disposição para ajudar todos vocês. 1, 2, 3. Me ajude, tenho certeza que irei representá-lo. E o Resenha das Eleições termina por aqui. Agradeço ao Everton Rocha, do PDT ao Senado. Muito obrigado pela audiência. E na segunda-feira receberemos Samuel Tapecuru, candidato do PSL ao Senado. Até lá, boa tarde, bom final de semana. Tchau. Valeu, obrigado.